Um abraço para você que se liga aqui no canal do Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para tratar, para conversar sobre o Botafogo. Quero conversar sobre John Textor. Será que ele vai ser suspenso pelo STJD? A gente vai conversar sobre isso, porque tem informações aí saindo que o John Textor hoje pode ser suspenso nesta sexta-feira pelo STJD. Quero conversar com vocês também sobre o lateral esquerdo cuiabano, já foi apresentado de forma oficial, já está no bid. E para fechar, aí eu vou entrar num tema aqui polêmico, mas é sempre bom para a gente debater. Eu quero conversar com vocês sobre 2 jogadores, Júnior Santos e o lateral esquerdo Hugo. Eu pouparia esses 2 jogadores domingo contra o Flamengo. Ah, mas o Júnior Santos é o melhor jogador do Botafogo, o Hugo só tem ele. Vou explicar, vou dar minha opinião. Acho que a gente precisa poupar esses 2 jogadores domingo contra o Flamengo, tanto o Júnior Santos quanto o Hugo, porque depois do jogo do Flamengo, a gente vai entrar numa sequência de jogos importantes. Então quero dar minha opinião sobre isso, quero conversar com vocês sobre Júnior Santos e Hugo, e eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. A gente vai debater sobre isso, porque olha, mais importante do que um clássico é Copa do Brasil e Libertadores. Então Libertadores e Copa do Brasil é muito mais importante do que qualquer clássico contra o Flamengo. E a gente não pode perder o Júnior Santos e a gente não pode perder o Hugo. Então a gente vai trocar essa ideia aqui. Mas antes, deixa eu passar um recado para você, botafoguense, que mora na capital do Rio de Janeiro. Tá precisando de uma fotógrafa para você fotografar o seu evento com qualidade? Vou deixar o link aqui na descrição do Instagram da Aline Fênix Fotos, para você estar entrando em contato, fazer o seu orçamento sem compromisso. E o importante, né? A Aline, ela é botafoguense, assim como a gente. E antes de eu entrar nos temas aqui pra gente trocar uma ideia, vou começar a divulgar pra vocês, porque eu acho que vai ser uma live bem bacana. Na terça-feira agora, lembrando que toda terça-feira a gente tem live aqui no canal, 8h15 da noite. Terça-feira agora, 8h15 da noite, a gente vai receber aqui no canal Ricardo Rotenberg, ex-dirigente do Botafogo, que trouxe o Honda, Calu, e a gente vai conversar muito, principalmente também sobre esse Botafogo atual, como é que o clube social, né, como é que a galera ali da antiga, podemos dizer assim, enxerga um John Textor no Botafogo. Então, uma live bem bacana. Eu sei que é uma live polêmica, mas terça-feira, 8h15 da noite, a gente vai receber aqui Ricardo Rotenberg. Então já vou começar a divulgar para vocês, porque a participação de vocês nos comentários é fundamental e muito importante. Vamos aqui aos temas. Primeiro eu quero falar sobre uma informação do Guilherme Amado, do Metrópolis. Ele disse que o Textor hoje, sexta-feira, ele está afirmando que ele vai ser suspenso pelo STJD, né? Lembrando que o John Textor, ele vai ser julgado pelo STJD por aquele jogo do Palmeiras ano passado, aquele pós-jogo, né? Aquela virada que a gente toma do Palmeiras no estádio Newton Santos, acaba o jogo, o John Textor reclama da arbitragem, a expulsão polêmica do Adrielson. Então o John Textor vai ser julgado pelo STJD, mas o Guilherme Amado do Metrópolis está afirmando que ele será suspenso hoje pelo STJD. Lembrando que esse julgamento já era para ter acontecido no dia 9 que passou, dia 9 de abril, mas acabou sendo adiado. Então vamos ver. Minha opinião rapidamente sobre isso, não duvido de nada, até porque agora eles vão fazer de tudo para prejudicar o John Textor. Eu tenho medo também que eles façam de tudo para prejudicar o Botafogo, né? Então eles estão sempre falando, né? Não, a gente tem que separar as coisas. O John Textor é uma coisa, o Botafogo é outra.
Acho que não. Acho que se eles puderem, eles vão prejudicar o John Textor e vão prejudicar também o Botafogo naquilo que eles puderem prejudicar. Então não duvido, vamos aguardar hoje, sexta-feira, para ver aí como é que vai ser a situação do John Textor no STJD. Deixa eu falar sobre o lateral esquerdo cuiabano. Ontem tivemos a apresentação dele oficial e como vocês podem ver aí, ó, ele já está no bid da CBF, já está regularizado e vai poder jogar o clássico de domingo contra a equipe do Flamengo. Aí já dando minha opinião, porque isso é importante, na segunda parte do vídeo eu vou falar do Júnior Santos e do Hugo. Cara, o cuiabano já pode jogar. Então vamos botar o cuiabano titular domingo. Lembrando que o cuiabano, ele estava jogando no Grêmio, nos últimos jogos estava sendo titular no Grêmio, então está em ritmo de jogo. Então vamos botar o cuiabano aí para jogar domingo, porque eu vou falar do Júnior Santos e do Hugo, que na minha opinião, esses dois jogadores têm que ser poupados para o clássico de domingo. Então eu já colocaria o cuiabano de titular contra o Flamengo domingo. Lembrando que o cuiabano, ele vai poder jogar Campeonato Brasileiro, vai poder jogar também Copa do Brasil, Libertadores não, porque as inscrições estão encerradas. Então o Botafogo só vai poder inscrever jogadores agora na Libertadores se passar da fase de grupos, e nós vamos passar da fase de grupos ali para as oitavas de final. Aí o Botafogo vai poder inscrever novos jogadores para a Libertadores. Fica aí que eu já volto. Aí a gente vai debater aqui um tema polêmico. Eu sei que muita gente não vai concordar, mas eu vou dar minha opinião aqui sobre Júnior Santos e Hugo. Na minha opinião, tem que ser poupados ali pro clássico domingo, para a gente não correr o risco de perder esses jogadores. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, compartilhem esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Vamos ao tema principal e ao tema polêmico desse vídeo, porque eu quero conversar com vocês sobre Júnior Santos, que hoje é o melhor jogador do time do Botafogo. Não tem nem como a gente debater isso. Hoje o Júnior Santos tá jogando muita bola, fazendo muitos gols, dando assistências. Já o lateral esquerdo, Hugo, até a chegada do cuiabano, né? A gente só tem o Hugo, só tinha o Hugo. E o Hugo dá suas assistências, o Hugo também faz seus gols com a camisa do Botafogo. Então são dois jogadores para o elenco muito importantes, cada um ali com a sua importância, né? O Júnior Santos por estar jogando muito. O Hugo, porque a gente só tinha ele, agora a gente tem o cuiabano, mas na Libertadores a gente só tem o Hugo, porque o Marçal tá no DM e o cuiabano não vai poder jogar a Libertadores. Então, o que eu quero debater com vocês aqui? Comentem aqui se vocês concordam comigo ou não. Eu pouparia o Júnior Santos e o Hugo para o jogo de domingo contra o Flamengo no Maracanã. Um jogo pegado, clássico, horário ruim, e são dois jogadores que a gente não pode perder. São jogadores que estão cansados. Se a gente pegar os jogos do Botafogo, cara, o Júnior Santos e o Hugo, eles estão jogando praticamente todas as partidas os 90 minutos. Eles jogam ali todos os jogos sem serem substituídos. Então já chega no momento que eles já estão ali desgastados e talvez possam estar nos seus limites. Então assim, eu sei que é um clássico contra o Flamengo. O Júnior Santos, como eu disse, é o principal jogador do Botafogo hoje. Por isso que eu pouparia. Por ele ser o principal jogador, eu tem que poupar. E o Hugo foi o que eu falei. Ele, na Libertadores, a gente só tem ele para lateral esquerda. Então assim, mas é clássico, a gente não tem que poupar, já perdemos o Tiquinho Soares. Até esse momento o Botafogo ainda não divulgou a situação do Tiquinho Soares, mas provavelmente tá fora do clássico de domingo contra o Flamengo, uma lesão na coxa. A gente não sabe quanto tempo o Tiquinho Soares vai ficar fora, mas tem a volta do Jefinho, tem o próprio Eduardo que entrou no lugar do Tiquinho Soares e fez 2 gols. Então, cara, tem o Cuiabano para domingo contra o Flamengo. Então a gente tem opções e a gente consegue poupar o Júnior Santos e o Hugo. Por quê? Depois do Flamengo, olha a sequência que o Botafogo vai ter. O Botafogo pega o Flamengo domingo, aí depois o Botafogo encara
a equipe do Vitória na quinta-feira, o primeiro jogo da Copa do Brasil, da terceira fase, jogo no estádio Newton Santos. Então, um jogo importante contra o Vitória. A gente tem que fazer o resultado aqui, porque a gente decide a Copa do Brasil contra a equipe do Vitória fora de casa. Aí no domingo, o Botafogo recebe a equipe do Bahia no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. E na outra quarta-feira já tem a LDU, que é uma final pra gente na Libertadores. Então, depois do jogo do Flamengo, a gente tem Vitória, Copa do Brasil, Bahia, Campeonato Brasileiro e LDU, que é uma final pra gente na Libertadores. Então, uma pergunta que eu faço pra vocês. O que é mais importante? Um clássico contra o Flamengo e a gente correndo o risco de perder Júnior Santos e Hugo, porque já talvez eles possam estar nos seus limites físicos, ou Copa do Brasil, Libertadores é mais importante? Pra mim, Copa do Brasil e Libertadores é muito mais importante, até porque, cara, se a gente colocar aí o Júnior Santos e o Hugo, como eu disse, estão jogando todos os jogos 90 minutos sem serem substituídos, corre o risco deles sentirem alguma coisa e a gente ficar sem esses jogadores. Já não temos o Tiquinho, imagina ficar sem o Júnior Santos. Já não temos o Marçal e o Cuiabano na Libertadores, imagina ficar sem o Hugo. Então, cara, é um debate que eu faço questão de trazer aqui para vocês, porque, e assim, não é só, se machucar, será que eles vão se machucar? Talvez eles possam jogar e não vão se machucar, mas o debate não é nem só esse, porque eles não necessariamente precisam se machucar, mas eles vão se desgastar mais ainda, eles vão ficar mais cansados do que já estão. Então eu prefiro dar um descanso, eu prefiro poupar, deixa no banco. Eu não estou falando aqui, não relaciona ele para o jogo, não. Relaciona para o jogo, deixa no banco. Se precisar, bota. Agora, titular, eu não colocaria nem o Júnior Santos e nem o Hugo, só se precisar durante o jogo, porque esses dois jogadores precisam descansar, para a gente não correr o risco de perder esses jogadores na Copa do Brasil e na Libertadores. Eu entraria com a seguinte escalação, eu iria de John. Na lateral direita, eu iria de Matheus Ponte. Descansaria também o Damian Soares. Sei que ele voltou de lesão agora, mas eu ainda daria um descanso para o Damian. Colocaria o Ponte. A dupla de zaga, Halter, Bastos ou Barbosa. Na lateral esquerda, o Cuiabano. No meio campo, eu colocaria Danilo Barbosa junto com Tietê. E lá na frente, eu colocaria Jefinho, Luiz Henrique Savarino e Eduardo. Então, assim, essa seria a minha escalação para domingo contra o Flamengo, poupando Júnior Santos e Hugo. Comentem aqui se vocês concordam comigo ou não. Sei que muita gente vai falar, clássico, a gente tem que ganhar, não tem que poupar. Mas vamos prestar atenção nesses dois jogadores aí, Júnior Santos e Hugo. Não estão tendo descansos. A gente corre o risco de perder esses jogadores, talvez por lesão, por cansaço, por jogar partidas sempre uma atrás da outra, sem descanso. Então é bom a gente prestar atenção, porque depois não adianta chorar. É o que eu sempre falo aqui no canal, depois não adianta chorar. Chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Tudo que for saindo aí durante o dia, 5 horas da tarde. Estou de volta. Notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa sexta-feira, Fogão. Eu gosto mais de você do que de mim.